Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos essa memória bonita de São José Operário, e é uma memória que a gente traz com muita alegria, porque é o dia em que a gente também celebra o dia do trabalho. O trabalho foi santificado por Deus quando seu próprio Filho, Jesus Cristo, se transformou num trabalhador. Qual que era a profissão de Jesus mesmo, quem sabe? Carpinteiro. Era isso que Jesus era? Tem certeza, gente? Jesus era carpinteiro? Por que Jesus era carpinteiro? Hein? Porque o pai dele era, São José era carpinteiro e Jesus aprendeu a sua profissão com seu pai adotivo. Isso é tão bonito que nos leva a concluir a seguinte coisa: Deus, Ele é tão especial, Deus, Ele respeita tanto a nossa realidade, que Ele emerge e vai fundo na nossa vida. Tanto é que o seu Filho, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, aprende uma profissão para que ele pudesse, a partir dessa profissão, realizar aquilo que todo homem faz, que é o trabalho. E santifica o trabalho porque, como nós lemos lá em Gênesis, o trabalho foi algo que Deus colocou para o homem como um castigo. Ele diz assim: agora você comerás o suor do teu rosto. Ou seja, Deus não mais alimentaria o povo, não mais alimentaria os seus filhos. Eles teriam que tirar o seu sustento da terra e daquilo que a terra pudesse dar. Não apanhando, fazendo colheita, mas trabalhando a terra. Por que é importante para nós ouvir essa palavra hoje? Porque sendo um dia de trabalho, muitos de nós não conseguem compreender o trabalho como uma libertação. Nós compreendemos o trabalho como uma prisão. Você pode ver, eu já disse aqui algumas vezes, e eu acho que é importante a gente repetir. Preste atenção nisso, olha. Todas as vezes, a segunda-feira é pesada. E na segunda-feira a gente pensa que deve chegar o quê? A sexta. Porque o trabalho, ele não passou mais a ser algo bom, ele passou a ser um sofrimento. E nós, como cristãos, nós não podemos de maneira nenhuma encarar o trabalho como um sofrimento. Nós temos que encarar o trabalho como uma bênção para nós. Se você pergunta a um amigo que não tem serviço, você pergunta assim para ele: o que você está fazendo? Quando você acorda, o que você sente? Ele diz: eu sinto uma tristeza enorme, porque eu não tenho para onde ir, não tenho o que fazer, não tenho como trabalhar. E o trabalho é tanta prisão, e aí a gente precisa se libertar disso. Se você está doente e vai ao médico, está com 3 dias de atestado, e o médico fala assim: você está melhorzinho. Qual que é a pergunta que você faz para o médico? Que dia que eu posso voltar a trabalhar? Não é isso que a gente faz? Vejam, Jesus, ele santifica esse trabalho, e não só o santifica, mas ele faz com que ele se transforme em algo bom na nossa vida. Vejam, hoje Jesus está com Pedro. Nesse capítulo 21, no versículo 15 a 19, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro ama. Vocês viram direitinho isso?
Pedro, quer dizer, Simão, filho de João, tu me amas? O que Pedro responde? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pergunta uma segunda vez e uma terceira vez. E muitos de nós, até os desavisados, acham que Jesus está querendo descontar as 3 vezes que Pedro traiu. Não é verdade? Isso a gente pensa. Jesus quer que Pedro reconheça o seu erro e fala com ele, agora você vai ter que me dizer, você me traiu 3 vezes, você vai precisar responder 3 vezes para mim. É isso que Jesus está fazendo? Jesus está magoado com Pedro? Sim ou não? Uai, então, o que significa esse evangelho então? Por que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro? Pedro traiu 3 vezes? Por que Jesus pergunta para ele 3 vezes então? Uai, já que vocês falaram que Jesus não estava magoado. Para ver até onde vai a fé, mas precisa perguntar 3 vezes? Uma só não valia, não? Veja que interessante isso, gente. No grego, na língua que o evangelho foi escrito, existem 3 palavras que significam amor. O eros, que é o amor erótico, que nós temos o amor pelo homem e pela mulher, né, o amor que une um casamento. Temos o amor filéu, que significa o amor fraterno entre 2 amigos, ou entre um amigo e uma amiga. E existe o amor ágape, que é o amor doação, o amor sublime, o amor de Deus. Jesus chega perto de Pedro, Jesus não está querendo Pedro de maneira erótica, evidentemente. Então Jesus, pela primeira vez, pergunta, Simão, filho de João, tu me filea mais do que os outros? Ou seja, tu me fileia, tu me ágape mais do que os outros, você me ama com amor ágape, capaz de doar a sua vida por mim? Pedro responde, Senhor, eu não te ágapo, eu te fileo. Ou seja, Senhor, eu não te amo com esse amor que o Senhor está exigindo, eu te amo com amor de amigo. Porque Pedro já sabia, muitas vezes, ele falou com Jesus assim, aonde você for te seguirei. Então Pedro está mais cauteloso. De novo Jesus pergunta, Pedro, tu me ágape mais do que os outros? Pedro responde, Senhor, eu te fileo. Eu te amo com amor de amigo. Pela terceira vez, Jesus já diz, Pedro, tu me amas com amor de amigo? Aí Pedro fica triste. Porque Jesus, ele mudou a pergunta, porque Jesus percebeu que Pedro, naquele momento, não poderia dizer que o amava com amor divino. Veja como isso é inteligente da parte desse homem. Ele disse várias vezes para Jesus, Senhor, eu vou aonde tu fores, mas ele percebeu que ele era fraco. Então, na hora que Jesus pergunta pelo um amor mais 100%, ele diz, eu não tenho condições de te responder isso. Por isso que ele diz, Senhor, eu te amo com amor de amigo. Eu ainda não tenho condições de te amar do jeito que o Senhor quer de mim. E aí, por que a gente sabe isso? Porque o Evangelho termina com uma coisa estranha. Jesus diz para Pedro assim, Pedro, quando você era jovem, você colocava o seu cinto e ia para onde você queria, você era livre. Quando você for velho, as pessoas, outros te cingirão, ou seja, te levarão amarrado para um lugar que você não quer ir. E o Evangelho diz, Jesus disse isso para significar com que morte Pedro iria glorificar a Deus.
Jesus perguntou para Pedro: você é capaz de morrer por mim? Pedro respondeu: por enquanto não. E aí, Jesus diz para ele: Pedro, você é um homem de verdade, mas vai chegar um tempo em que vai ser te cobrado esse amor necessário para o meu seguimento, o amor ágape, aquele amor maior do mundo, e você vai ser quase que obrigado a fazer isso. E aí, nós sabemos como é que Pedro morreu? Crucificado e de cabeça para baixo, porque não queria ser igual a Jesus. Vocês percebem que Jesus, ele tem um modo de transformar a nossa vida. Ele transforma o amor de Pedro, transforma o nosso amor, transforma o nosso trabalho, transforma a nossa família. Mas é preciso que com ele nós sejamos verdadeiros. Pedro foi verdadeiro. Senhor, você está exigindo um amor muito grande e eu não posso te dar isso agora. Eu só posso te dar o amor de amigo, mas o amor doação ainda não. Qual que é o maior amor do mundo? Qual que é a maior prova de amor que nós podemos dar por alguém? Dar a vida pelo amigo. Jesus exigiu isso de Pedro. E Pedro disse: agora eu não posso. Mas Jesus fala: você será capaz se você me seguir. Hoje é um evangelho interessante que é um negocinho pequenininho. Jesus, depois de falar tudo isso com Pedro, ele acrescenta: segue-me. Esse acréscimo que Jesus faz é aquilo ao qual Jesus nos convida todos os dias: segue-me. Ou seja, pise aonde eu pisei, faça aquilo que eu fiz para que você possa ser uma pessoa realizada e a sua vida tenha de fato significação para o mundo. É importante a gente ouvir essa palavra de Cristo, porque nós vamos descobrindo como Jesus, ele nos quer por inteiro. Jesus não nos quer pela metade. Ele não quer apenas seu coração. Oh, Senhor, eu te entrego o meu coração. Jesus fala assim: não quero o coração. Eu quero você inteiro. Eu quero o seu coração, o seu rim, o seu estômago, a sua cabeça, a sua inteligência, tudo aquilo que você é. Porque costuma a gente dar o coração para Jesus e as outras coisas para os outros. Não é verdade? A gente até canta, né? O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. Que mentira, né? A minha alegria é o show de Gino e Geno, o show de... Como é que é o nome desses? Nem sei mais o nome Henrique Mariano, Gustavo Lima. O meu coração é de Jesus, a minha alegria é o show. Eu tenho que ser capaz de gostar dessas coisas, gente. Não há problema em gostar das coisas boas do mundo. Mas eu tenho que saber que o primeiro lugar vem quem? Deus. Se eu não amo a Deus, eu não consigo amar mais nada. E Jesus nos fala isso através de Pedro. Pedro, se você não me amar, você não vai longe. E fala isso conosco também. Que hoje essa palavra nos ilumine e nos ajude a descobrir até onde nós amamos Jesus. Até onde? Se Jesus chegasse aqui agora e te perguntasse: fulano, bertano, cicrano, você me ama até que ponto? A ponto de dar a vida por mim? Qual que seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Hã? Duvido. Duvido. A gente responde sim com uma cara de sem vergonha. Sabem por quê? Vou dizer para vocês. Amanhã pode se apresentar uma situação em que você, digamos, você brigue com o seu pai. Uma briga feia. Feia mesmo, de haver até os finalmente, soco, pontapé.
Se Jesus te perguntar se você ama Ele acima de tudo e brigou com seu pai, você é um mentiroso. Está vendo? Não é fácil responder isso não, gente. Porque essa resposta, ela não pode ser feita da boca para fora. A resposta ao amor de Cristo, ela tem que ser o quê? Uma posição diante da vida. Jesus diz, Pedro, tu me amas? Ele responde sim. Mas qual que é a missão que Jesus dá para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, seja bom com os outros. Seja carinhoso, seja paciente com os outros, seja bondoso com os outros. E coisa que nós não somos é isso. Nós não somos bondosos, nós somos malévolos, nós falamos mal das outras pessoas, todos nós. Eu dei esse exemplo de manhã, eu acho que vale a pena repeti-lo agora. Por exemplo, você está andando na rua, e aí na rua, digamos em Ponte Nova, que é maior, você vai lá e tromba com um desconhecido e cai no chão. Você levanta depressa, desculpa, foi mal aí, eu não te vi, você me perdoa, tudo bem? E você fica aflito até a pessoa dizer, não, tudo bem, está tranquilo, tal. Ótimo, aquele ali eu perdoei. Mas se seu filho, sua esposa, seu marido, seu padre, seu coordenador de comunidade, te derruba no chão, você já levanta igual um espenteio, virado no girar e já começa a gritar, xingar, eu ia falar um palavrão, sem vergonha, já tem muito tempo que eu estou sabendo que você está querendo me jogar no chão, perdoar, quem perdoa é Deus, é ou não é assim? Que amor é esse que nós temos? O amor que é exercido com quem é de fora? O amor tem que começar dentro. Jesus, ele não perguntou para o Caifás, Caifás, tu me amas? Não, perguntou para Pedro, para quem estava próximo, para quem caminhou com ele. Perdoar a gente de fora é fácil. Agora, perdoar os que estão ao nosso redor, aí é difícil. E aí a gente precisa aprender com Jesus esse amor diferente. Amém, irmãos? Olha, se amanhã acontecer alguma coisa na sua família, seja mais rápido para perdoar do que para julgar, viu? Porque só assim você vai conseguir provar para Deus que você ama do jeito que Jesus quer.